Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, como dizia no começo da missa, nós começamos hoje um novo ano litúrgico e um dos presentes que a Igreja no Brasil nos dá é, a partir de agora, o uso obrigatório da nova tradução do Missal Romano, que torna o livro de oração do altar mais parecido, embora em língua portuguesa, com aquele usado pelo Santo Padre em Roma, por isso é chamado Missal Romano, na língua italiana ou latina. Foram 19 anos de trabalho na nossa igreja CNBB para que esse missal fosse preparado, com auxílio de pessoas capacitadas em língua latina e portuguesa, pessoas conhecedoras da liturgia, da teologia da igreja, porque o missal é a expressão da fé da igreja em forma de oração. Quem quer ser católico tem que viver aquela mesma fé que é expressada nas orações das nossas missas dominicais e cotidianas. E ali, o cuidado que a igreja teve nesses 19 anos era de preparar um missal tal que correspondesse ao original latino, mas também que expressasse na nossa língua mãe, a língua portuguesa, que é uma língua muito próxima do latim, expressasse a beleza da fé católica todinha. E começamos justamente no início desse ano, chamado Ano B, porque nele se medita segundo o Evangelho de São Marcos, a usar o novo Missal Romano, ou a nova edição do Missal Romano, a partir do primeiro domingo do Advento. Então iniciamos um novo ano litúrgico com a nova fórmula da oração da Igreja. E é um tesouro precioso. O tempo do Advento é a primeira etapa do ano litúrgico, que começa justamente com esses anúncios de Israel, que espera o Messias. Deus manda seus profetas para anunciar ao povo de Israel que um dia o Messias há de vir para salvar Israel de toda a escravidão, de todo o mal. E se conclui, como fizemos no domingo passado, com a festa de Cristo Rei, 34º domingo do tempo comum, Cristo que vem em sua glória julgar os vivos e os mortos, e assim se dá o ciclo da história da salvação em um ano. Cada ano, se nós acompanhamos a missa dominical, nós vemos, pelos óculos de um dos evangelistas, a história da salvação e a história da ação de Deus na nossa vida. O primeiro domingo do Advento começa com palavras muito bonitas do Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Cuidado, ficai atentos, ou vigiai. A palavra vigiai aqui, ou estar atentos, é uma tradução de estar despertos, ou como se usa dizer hoje em linguagem popular, fique esperto, ou seja, fique acordado. O Senhor vem, Ele vem para pedir contas dos tesouros que Ele derramou na sua igreja e através da sua igreja na nossa vida. O Senhor está chegando. E aqui nós vemos, voltando à primeira leitura, livro do profeta Isaías, nós vemos que o profeta fala de um Deus Salvador que promete enviar o Messias Redentor e promete enviar aquele que vai tirar a imundície do mundo. Aquilo que se prometeu no Antigo Testamento se cumpre com a vinda de Jesus na humildade de sua carne, no primeiro advento, ou seja, na primeira vinda dele, que veio dos céus, não ficou ciumento de ser Deus com o Pai, mas assumiu a nossa condição humana no ventre de Maria e se fez um de nós para que nós fôssemos salvos por ele. Jesus, portanto, é o Verbo eterno do Pai, que assume a natureza humana para que a natureza humana tenha as portas dos céus abertas para ela. Quando Deus desce à terra, o céu se abre para que nós subamos até lá, para que nós convivamos com a família divina. Então em Jesus se cumpre a promessa da primeira vinda, que veio do Verbo de Deus que se fez homem e veio, é interessante ver isso, na humildade da carne, de modo escondido, quase silencioso, e foi julgado pelos homens por um juízo. Quando Jesus foi preso lá, já adulto, foi julgado pelos homens numa condenação iníqua,
numa condenação injusta e ficou como ovelha que vai ao matadouro, silencioso. Então Jesus vem na humildade da carne e é julgado pelos seus, pelos quais ele tinha vindo e para cuja salvação ele tinha assumido a nossa condição humana. Mas ele virá uma segunda vez, no fim dos tempos, já não para ficar em silêncio, e já não de modo simplesmente humilde na humildade da carne, mas virá glorioso, cercado de glória, os anjos e os santos, para julgar os vivos e os mortos. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, fala de como será esse juízo. No fim da nossa história, no fim da nossa história pessoal e da nossa história comunitária, da história humana, nós seremos julgados quanto ao amor, quanto às obras de misericórdia que nós fizemos ou não em relação aos mais pobres, aos mais necessitados. Mas entre a primeira vinda de Jesus, na humildade da carne, e a última vinda, na glória, cercado de anjos, para julgar os vivos e os mortos, há uma terceira vinda de Jesus até nós. Ele vem todos os dias à nossa casa, vem todos os dias à nossa igreja e através da nossa igreja ao nosso coração, mediante a palavra do Santo Evangelho que é pregada, mediante os sacramentos que nos dão os tesouros da graça de Deus que nos salvam, mediante a nossa vida de comunhão fraterna, na comunidade dos irmãos, Ele está presente, na presença amorosa e misericordiosa em cada vez que nós nos confessamos. Jesus está conosco, Ele continua a visitar a nossa casa. O tempo do Advento nos pede exatamente isso. Assim como Ele deixou, quando subiu aos céus, a igreja nas nossas mãos, a sua casa nas nossas mãos, distribuindo tarefas para a evangelização, distribuindo tarefas para a organização da casa, assim quando Ele vier no fim dos tempos, Ele vai pedir contas daquilo que nós fizemos com os tesouros que Ele derramou. E a igreja nos diz que é preciso estarmos vigilantes. Aliás, o próprio Jesus nos diz: ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou a sua casa sob a responsabilidade dos seus servos, distribuindo a cada um a sua tarefa. E mandou um porteiro ficar vigiando. Essa missão do porteiro é a missão do Santo Padre, Papa Francisco, hoje. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Portanto, eu vos digo, ficai atentos, vigiai. E essa vigilância é estar despertos na oração, fazer com que todos os nossos atos, as nossas preocupações, fazer com que tudo aquilo que nós realizamos ao longo dos nossos dias seja um ato de adoração verdadeira ao Senhor. Nosso trabalho que nós apresentamos na Eucaristia, fruto da videira, fruto da terra e do trabalho humano, que para nós vai tornar pão da vida, o cálice da bênção. As nossas amizades, as nossas dificuldades no relacionamento com as pessoas, as contrariedades de cada dia que apresentamos no cálice de vinho, como lágrimas que vão se converter no sangue do Senhor e que são bebida de salvação para nós. Tudo nós podemos trazer aos pés do altar. Inclusive os sofrimentos por causa daqueles que partiram desta vida, como o caso do pai do nosso querido pároco, o Padre José Luiz, seu João Nepomuceno, faleceu anteontem, como Dom Antônio Lino, que tendo vindo de Portugal foi bispo e amou essa nossa terra, faleceu há 10 anos atrás. E assim todos os sofrimentos de luto. Tudo, irmãos, nós podemos colocar na patena e no cálice para ser nosso alimento de vida eterna e causa da nossa alegria e salvação. Que esse tempo do Advento nos ajude a estar vigilantes, atentos ao Senhor que está nos visitando em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.